Convido todos, se puderem se ajoelhar na sala de Deus. Nosso maravilhoso Pai, grandioso Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade que nos concede de nos ajoelhar agora com os nossos fraquinhos joelhos diante da Tua grandiosa presença. Amém. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e pedimos também a presença do Teu Santo Espírito em nosso coração e nossa vida, para que possamos entender a Tua palavra, que será aberta, explanada, e que este alimento espiritual, Senhor, nós possamos guardar em nossos corações, na nossa vida, e também repartir com aquelas pessoas que não conhecem. Abençoe, Senhor Deus, também os dízimos das ofertas, bem como os seus doadores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre nós em nome de Jesus. Vamos curvar a fronte para uma prece. Nosso Pai, nosso Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós pedimos a Tua bênção, por meio do Espírito Santo, para entender a Tua palavra, para viver de acordo com a Tua palavra. Derrama sobre nós a sabedoria, a iluminação, o ensinamento do Espírito de Deus. Que Jesus esteja presente aqui, como prometeu, onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Mas que Ele esteja presente em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente, nos iluminando, nos dirigindo, nos dando poder, nos dando fé, nos dando coragem e nos ajudando espiritualmente a vencer o mal. Pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pedimos estas bênçãos, nosso Pai Celestial. Pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus, que assim seja, para a Tua honra e glória. Amém. Mais uma vez, segunda vez que eu estou aqui, para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Falo a segunda vez porque fazia muitos anos que eu não pregava e eu achei que não ia mais acontecer. Nós nunca sabemos quais são os verdadeiros propósitos e planos de Deus. Eu lembro que em 1999, no final de 99, mês de novembro, por aí, eu fui até a igreja do Bremerwald, no sábado de manhã, para fazer meu último sermão.
Porque eu disse para o meu tio avô que estava comigo e me levou até lá: hoje eu vou pregar o meu último sermão. E no ano de 2000 eu pedi o meu desligamento da igreja, e pela graça de Deus eu estou aqui. Posso dizer que é um milagre. Eu mesmo me surpreendo de estar aqui. Então eu digo para os irmãos, para os amigos que estão conosco, que é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Em mim não existe nada que me dê condições de estar aqui, não há justiça em mim, não há nem mérito nenhum em mim, e tudo que eu possuí ou possuo em termos materiais e de conhecimento, isso tudo, como disse o apóstolo Paulo, é lixo comparado a Cristo Jesus. Eu estou aqui por causa dele, literalmente por causa de Jesus, porque foi ele que me ergueu de onde eu estava, foi ele que me libertou da presença do mal, foi ele que me deu a paz e me dá a paz a cada dia. Louvado seja o nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 27, o versículo 45. Abram a Bíblia, Mateus 27, verso 45. Verso 45 em diante. O título dessa sessão da Bíblia é A Morte de Jesus. Depois tem outros subtítulos. Mais adiante fala sobre o sepultamento de Jesus. Depois a guarda do sepulcro, do túmulo. Depois no capítulo 28 vai falar sobre a ressurreição de Jesus e seu aparecimento às mulheres. Depois os judeus subornando os guardas. E depois a grande comissão dada por Jesus. E assim termina o Evangelho de Mateus. Mateus 27, 45 diz, a leitura a partir do verso 45. Desde a hora sexta, segundo os judeus, é o meio-dia. Desde o meio-dia até a hora nona, às 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, às 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Versos 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, ou seja, que estavam mortos, ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, cidade de Jerusalém, e apareceram a muitos. Verso 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Verso 62 agora. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, ou seja, no sábado, o dia da preparação, ela foi sexta-feira, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, aquele impostor, ou algumas traduções trazem mentiroso, enquanto vivia disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste, o último engano, a última mentira, pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, ao túmulo de Jesus, selando a pedra com selo romano,
e deixando ali a escolta de guardas ao redor do túmulo de Jesus. Capítulo 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste era alva como a neve. E os guardas tremeram, apavorados, ou espavoridos, como diz aqui, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Essa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 27 e 28, fala do centro da nossa fé, que é Cristo, o seu sacrifício por nós, em nosso lugar, e a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Em Tiago, capítulo 2, verso 19, tem um texto muito conhecido. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Eu era pastor lá em Florianópolis em 1991, então faz tempo. Estava no meu segundo ano de ministério lá. Era um aspirante ao ministério, não era ordenado ainda. E eu fui até a casa do seu Roberto um domingo à tarde para fazer um estudo bíblico. O seu Roberto era pai de um desbravador de um dos clubes lá de Florianópolis. E conversando com aquele rapaz, com aquele garoto, com aquele adolescente, ele disse que o pai dele estava precisando muito de ajuda, de oração, de estudo da Bíblia, porque a mãe havia se separado do pai, havia abandonado o lar e levado os filhos com ela. E esse homem estava sofrendo muito, ele estava muito solitário. E eu fui lá um domingo à tarde para estudar a Bíblia com o seu Roberto. Quando eu entrei do portão para dentro da casa dele, a casa dele estava em construção, estava construindo a casa. Eu já senti que o clima não estava muito bom lá. Eu senti que alguma coisa não estava bom, não estava bem naquele ambiente. Quando eu cheguei e bati na porta e o seu Roberto veio atender, ele estava alcoolizado, mas ele estava consciente. Ele estava consciente, ele sabia o que ele estava dizendo. Ele me convidou para entrar. Eu relutei um pouco, né? Pensei comigo: bom, vai ser difícil eu estudar a Bíblia com ele hoje, então eu vou entrar pelo menos para fazer uma oração com o seu Roberto. Entrei, me convidou para sentar na sala, e ele começou a contar a sua história. Disse que a mulher o havia abandonado, e que ele tinha começado a beber muito, e que uma noite ele escutou um barulho dentro da sua casa, foi à cozinha, um barulho na cozinha, e quando ele entrou na cozinha, ele contou para mim que ele viu um copo quebrado no chão. Mas o copo não estava quebrado apenas, o copo estava esfarelado, moído, como se tivesse passado um rolo compressor em cima. E ele estava sozinho na casa dele. Ele disse: olha, pastor, eu olhei aquele copo moído lá na cozinha, eu fiquei sem entender o que aconteceu. Quem quebrou aquele copo? Quem que passou por cima daquele copo a ponto de esfarelar o vidro? E conversamos mais um pouco, e eu disse: seu Roberto, o senhor aceita que eu faça uma oração pelo senhor? Eu aceito. Nos colocamos em pé.
e eu estava no início da oração quando o seu Roberto teve um espasmo muito forte, e ele estendeu os braços para frente, e as suas mãos para baixo, e ele ficou paralisado como uma estátua, e ele em seguida caiu no chão, e começou a falar em outro tom de voz: não pisa no meu cavalo. Depois, mais tarde, eu descobri que o Sr. Roberto ele frequentava a Umbanda. E, logicamente, eu como aspirante ao ministério, minha primeira vez que eu presenciava, não era a primeira vez que eu presenciava uma cena dessas, não. Por quê? Porque dos 14 anos até os 16 anos, quando eu me batizei na igreja adventista, do 7º dia de Lages, eu fui da igreja do Evangelho Quadrangular, fui pentecostal, e presenciei muitas vezes manifestações de possessão demoníaca, e até algumas vezes participava das orações para expulsar em nome de Jesus. E eu sabia que eu estava diante de um poder maior que eu. E então eu comecei a fazer uma oração pelo Sr. Roberto, e na medida que eu orava, aquele demônio agitava cada vez mais o corpo do Sr. Roberto e falava várias coisas. E uma das coisas que eu lembro que aquele demônio disse foi: eu fui enviado para destruir esse casamento, e eu consegui. E agora eu vou destruir esse barraco aqui, e eu vou destruir a vida dele. E eu disse: você não vai. Em nome de Jesus Cristo, você não vai destruir a vida do Sr. Roberto. E eu já tinha recitado o Salmo 91, que eu, na minha experiência cristã, eu fui obrigado a decorar esse Salmo 91. E uma coisa que aquele demônio disse foi a seguinte: quando eu disse que em nome de Jesus você não vai destruir a vida do Sr. Roberto, aquele demônio disse: Jesus, aquele que morreu na cruz, tu crês que há um Deus? Fazes bem. Até os demônios creem, estremecem, não obedecem. Eles não resistem ao nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus tem todo o poder no céu e na terra, tem toda a autoridade no céu e na terra. Mas por quê que o nome de Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra? Logicamente, em seguida, o Sr. Roberto ficou mais calmo, e depois ele até dormiu profundamente. Por que o nome de Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra? Jesus, aquele que morreu na cruz, o livro desejado de todas as nações, o Espírito de Profecia declara: com assombro presenciaram os anjos a desesperada agonia do Salvador. As hostes do céu velaram o rosto do terrível espetáculo. Com espanto contemplavam os anjos o infinito amor de Jesus, que, sofrendo a mais intensa agonia física e mental, pensava apenas nos outros e animava a arrependida alma a crer. Em sua humilhação, dirigia-se como profeta às filhas de Jerusalém, como sacerdote e advogado, intercedera com o Pai pelo perdão de seus assassinos, e como amorável Salvador perdoar os pecados do arrependido ladrão que morria junto com ele na cruz. Havia testemunhas invisíveis na morte de Jesus. Havia testemunhas invisíveis no dia que Jesus morreu. O Espírito de Profecia fala que os anjos de Deus estavam ali, presenciando, assombrados, o que estava acontecendo na cruz do Calvário. Ainda o Espírito de Profecia diz: se és filho de Deus, diziam, desce da cruz, salve-se a si mesmo. Se és o Cristo, o escolhido de Deus. No deserto da tentação, Satanás havia declarado: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo do pináculo do templo. E Satanás com os seus anjos
em forma humana, achava-se presente ao pé da cruz. O arqui-inimigo e suas hostes cooperavam com os sacerdotes e os príncipes para matar Jesus. Havia testemunhas invisíveis no dia em que Jesus estava morrendo na cruz. Jesus, aquele que morreu na cruz, os demônios creem e tremem. O Espírito de Profecia diz que Satanás estava ali em forma humana, juntamente com as suas hostes. Ele estava instigando os sacerdotes e os príncipes e os fariseus e a plebe endurecida para se coligarem num satânico frenesi. Os guias religiosos se uniram a Satanás e os seus anjos e cumpriam-lhe as ordens. Jesus, sofrendo, ouvia cada palavra. Ao declararem os sacerdotes: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, se tu és o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos em você. Cristo poderia ter descido da cruz, sim. Ele poderia ter descido da cruz. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele poderia ter descido da cruz, sim. Mas Jesus nunca usou o seu poder divino para benefício próprio. Ele sofreu como um de nós, na sua natureza humana. Ele poderia ter descido da cruz, sim. Não eram os pregos que o estavam prendendo lá. Não eram os guardas romanos que o estavam obrigando a morrer naquele momento. Não era nem mesmo Satanás e suas hostes que o estavam intimidando. Ele poderia ter descido da cruz, mas ele não o fez. Por amor. O seu sacrifício foi um sacrifício voluntário. Como diz o profeta Isaías, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O Espírito de Profecia ainda diz no livro Desejado de Todas as Nações, páginas 633: Satanás torturava com cruéis tentações o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava a sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador, quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Ele morreu a morte eterna. Ele morreu a condenação eterna. Não foi qualquer morte. Foi um sacrifício eterno. Foi uma substituição eterna em nosso lugar. Jesus, enquanto estava pregado na cruz, do meio-dia às 3 da tarde, a palavra de Deus diz que da hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. O Espírito de Profecia descreve esses acontecimentos em detalhes, mas uma coisa é nos revelada: que o Pai estava ali também. Nas trevas Deus se revelou. Deus se ocultou nas trevas, porque se Deus se revelasse na sua glória, todos seriam destruídos diante da sua grandeza e da sua glória. Mas o Pai estava ali também. Os anjos que haviam acompanhado Jesus durante todo o seu ministério terrestre estavam presenciando essas cenas. Na cruz, o diabo foi desmascarado para sempre. O Espírito de Profecia diz que diante deste mundo, diante do céu e diante dos mundos não caídos, o verdadeiro caráter de Satanás foi revelado como assassino do Filho de Deus. Não havia mais dúvidas de quem era quem. Quem realmente é o Filho de Deus, o Deus eterno, aquele que sempre existiu junto com Deus, e quem realmente é Satanás. Enquanto Jesus esteve na cruz, durante as 3 horas que esteve ali,
ele falou 7 frases. 7 frases. E todas as frases foram frases de amor. A primeira frase foi de perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois prometeu vida eterna a um ladrão que morria juntamente com ele. Estarás comigo no paraíso. Se preocupou com a sua mãe, colocando a sua mãe aos cuidados de João, o único apóstolo que ficou ao pé da cruz, que não se acovardou. Clamou a Deus em desespero: por que me desamparaste? Pediu algo para beber, pediu água, tenho sede, revelando que realmente quem estava morrendo na cruz era Jesus, homem, o Filho de Deus encarnado na forma humana. Isso é muito importante, irmãos, porque após a morte de Jesus, uma seita chamada docetistas começaram a dizer que quem tinha morrido na cruz era um fantasma, era um espírito evoluído. E hoje o espiritismo kardecista diz a mesma coisa. Quem morreu na cruz foi Jesus, o Filho de Deus, o Deus homem, na sua natureza humana. Tenho sede. Ele diz também: está consumado. E o Espírito de Profecia diz que quando ele disse está consumado, e em seguida disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, houve um grande terremoto. As pedras se fenderam, mas elas não se fenderam no sentido dos veios, né, que correm nas rochas. Elas se fenderam, elas se partiram. E esse terremoto jogou corpos de pessoas mortas dos cemitérios de Jerusalém para fora dos túmulos. E quando Jesus ressuscitou, muitos outros ressuscitaram com ele. São as primícias que ele levou para o céu na sua ascensão, de pessoas que foram redimidas e salvas pelo seu sangue derramado. O Espírito de Profecia diz: o imaculado Filho de Deus pendia da cruz, a carne lacerada pelos açoites, aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, agora pregadas ao lenho, aqueles pés tão incansáveis em serviço de amor, cravados no madeiro, a régia cabeça ferida pela coroa de espinhos, aqueles tremos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor, e tudo quanto sofreu, as gotas de sangue a lhe correr da fronte, das mãos e dos pés, a agonia que lhe atormentou o corpo, a indizível angústia que lhe encheu a alma ao ocultar-se dele a face do Pai, tudo fala a cada filho, a cada filha da família humana, declarando: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Por ti ele destrói o domínio da morte, abre as portas do paraíso, aquele que impôs calma às ondas revoltas e caminhou por sobre as espumejantes vagas do mar, que fez tremerem os demônios e fugir a doença, que abriu os olhos aos cegos e chamou os mortos à vida, ofereceu-se na cruz em sacrifício, e tudo isso por amor de ti. Ele, o que leva sobre si os pecados, sofre a ira da justiça divina e torna-se mesmo pecado por amor de ti. Desejado a Deus das nações, página 665. Foi por nós. Jesus, disse aquele demônio um dia, aquele que morreu na cruz, sim, em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz, o nosso Salvador, mas em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz e triunfou sobre a morte e ressuscitou dos mortos. Afinal, nós estamos vivendo hoje ainda o dia de Páscoa, onde muitas pessoas ignoraram a ressurreição de Jesus e muitas outras pessoas lembraram da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Nos Estados Unidos, numa escola pública, uma 4ª série primária, mais ou menos uns 30 aluninhos, a professora chegou na sala e falou para eles assim: vocês vão fazer um trabalho para mim, vai ser um trabalho difícil,
Mas é um trabalho de Páscoa. Faltava quase um mês para Páscoa. E as crianças, vocês sabem como é que elas são. Você lança um desafio, elas são empolgadas. Não, professora, qual é o trabalho? Vocês vão fazer, cada um de vocês vai fazer um ovo de madeira. Um ovo de madeira, professora? Um ovo de madeira para Páscoa. Aí houve aquele reboliço na turma, né? Como sempre. Eu sou professor há 25 anos, eu sei como é que é. E até que eles assimilaram a ideia da professora. Tá, mas como é que é esse ovo de madeira? Olha, pode ser pequeno, médio, grande. Vocês vão cortar ele no meio. Vocês podem pedir ajuda para um adulto. Aliás, devem pedir, né? Ajuda para um adulto. E eu tenho alguém para ajudar vocês também, se vocês precisarem. Tem o pai de um aluno aí que é marceneiro e vai ajudar vocês. E eles ficaram empolgados com a ideia. Um ovo de madeira, cortado ao meio, em duas partes, ovo por dentro. E a professora continuou dizendo o seguinte: olha, vocês vão colocar dentro desse ovo de madeira alguma coisa que simbolize a vida. E na quinta-feira da Semana Santa, um dia antes da Sexta-feira Santa, que é a Sexta-feira da Paixão, da morte de Jesus, vocês vão trazer na quinta-feira esses ovos para a sala, e cada um de vocês vai mostrar para a sala o que colocou dentro do ovo de madeira que simboliza a vida, porque Páscoa é um símbolo de vida, de renovação. Os alunos se empolgaram, todos foram fazer os seus ovos de madeira, mas tinha um aluno na sala que não estava naquele dia, porque ele faltava muito. Por que ele faltava muito? Porque ele vivia mais no hospital do que na escola. Ele era um aluno muito doente, o Jeremias. Jeremias tinha uma síndrome que ia atrofiando os seus movimentos, então ele tinha dificuldade para andar, ele tinha dificuldade para pegar as coisas, ele tinha dificuldade para falar. E quando ele estava na sala, ele era muito bem cuidado e respeitado pelos coleguinhas. Eu sei disso, eu tenho alunos com necessidades especiais e tem essas salas que tem alunos com necessidades especiais, eles têm um cuidado, um carinho, sabe? São salas bem disciplinadas que eles entendem, eles dão valor por eles serem saudáveis, né? E por poderem ajudar um coleguinha que tem dificuldades. E aí alguém levantou a mão e disse: professor, o Jeremias não veio hoje. E como é que fica? Porque o Jeremias ele vai ter dificuldade de fazer esse ovo de madeira, professor. Eu acho que ele não vai conseguir fazer. Não, quando o Jeremias vier, a gente conversa com ele e vamos incentivá-lo a fazer esse ovo de madeira também. Passou alguns dias, o Jeremias veio, deu aula no hospital, veio para a sala de aula, com as suas dificuldades, com as suas limitações, né? Era sempre o último a entrar na sala, meio se arrastando. Quando ele falava em voz baixa. Era um menino fraquinho, magrinho, a mochila era maior que ele, né? E o Jeremias veio um dia e os alunos já estavam com os ovos de madeira meio que prontos, faltava só pintar, cada um podia pintar do jeito que quisesse, né? E o que cada um colocasse dentro do ovo de madeira tinha que ser uma surpresa. Então cada um cuidava muito bem, guardava em segredo, 7 chaves, né? O que ia colocar dentro do ovo de madeira que simbolizasse a vida. E o Jeremias, quando escutou o trabalho, a professora disse para ele: Jeremias, se você quiser fazer, você pode fazer, mas se você não quiser fazer, não tem problema, tá? Você pode assistir os outros coleguinhas fazendo. E ele levantou seu bracinho, sua mãozinha e falou: professor, eu quero fazer. E eu mesmo vou fazer o meu ovo de madeira. Eu não vou pedir ajuda para ninguém. A pessoa não deu muita bola, né? Até que chegou o dia de apresentar o trabalho na sala, na quinta-feira da Semana Santa. Todos entraram na sala com os seus ovos de madeira, cortado no meio, em 2 partes. Dentro do ovo tinha alguma coisa que cada um tinha colocado, que simbolizasse a vida. Todos foram arrumando nos seus lugares, cada um colocava o seu ovo de madeira em cima da sua carteira, uns com mais orgulho, outros com mais vergonha, né? Porque não tinha ficado tão bonito. Mas tinha ovo de madeira de todo tamanho, pequeno, médio, grande, colorido, pintado, enfeitado. Por último, entrou Jeremias na sala, com a sua mochila maior que ele, sem nada nas mãos. E a turma toda pensou, e a professora também pensou: Jeremias não fez o trabalho. Mas não tem problema, ninguém comentou nada. Afinal de contas, Jeremias era uma criança com necessidades especiais, com limitações físicas
E aí a professora começou a chamar os alunos: venham até a frente. Começou a chamar um por um, para vir à frente e apresentar o trabalho. Veio o primeiro aluno, trouxe o seu ovo de madeira muito bonito, abriu, e dentro do ovo de madeira tinha um algodão molhado e uns brotinhos de feijão. E ele disse com orgulho para a turma: olha, eu cultivei esse feijãozinho aqui desde o primeiro dia que a professora pediu para fazer o trabalho, porque está brotando uma nova vida, é um símbolo de vida. Muito bem, a turma aplaudiu, o aluno foi, colocou o seu ovo de madeira na frente e foi sentar. E assim veio o ovo, abriu o ovo, tinha um pão dentro. O pão é símbolo da vida, porque Jesus é o pão da vida, é a Páscoa. E vieram colocando os seus ovos de madeira aqui na frente. O outro veio com o ovo todo molhado. Eu tinha colocado água dentro do meu ovo de madeira, porque a água é um símbolo da vida. Ele colocou o ovo de madeira ali na frente. Assim a professora foi chamando um por um dos alunos. E quando chegou no Jeremias, a professora pulou Jeremias, chamou o próximo. Jeremias ficou triste, baixou a cabeça, ficou quietinho, não falou nada. A professora chamou o último aluno, e quando ela ia dar continuidade na aula, Jeremias levantou a mãozinha dele e falou: professora, todo mundo olhou para o Jeremias. Eu também fiz o trabalho, e eu quero apresentar. E todo mundo se perguntava: onde está o teu ovo de madeira, Jeremias? Jeremias se abaixou, pegou a sua mochilinha, foi lá na frente com a sua mochilinha, né? Demorou alguns minutos para ele chegar lá, né? E aí ele abriu a mochila, tirou lá de dentro um pedaço de madeira, mas não era um ovo, era um pedaço de madeira tudo disforme, que ele mesmo havia trabalhado com algumas ferramentas que ele tinha em casa, tinha tentado fazer um ovo de madeira, não tinha nem pintado, mas ele havia conseguido cortar aquela madeira no meio, e estava em duas partes, em duas metades, como a professora havia pedido. Mas os coleguinhas riram, porque não parecia um ovo, era muito feio, era o ovo mais feio que alguém tinha feito ali. E a professora pediu silêncio, vamos ouvir o que Jeremias tem a dizer. E o Jeremias disse para os coleguinhas o seguinte: quando ele abriu o ovo de madeira, todo mundo começou a cochichar, a sala toda começou a cochichar, e começaram a conversar e a falar uns com os outros. E não deu certo, Jeremias não entendeu o que era para fazer. E que coisa, né? E começaram a rir, e a professora pediu silêncio. E quando a professora viu as duas metades que o Jeremias tinha aberto do ovo de madeira, a professora perguntou: Jeremias, você não entendeu o que era para fazer? E ele, meio sem graça, meio tímido, né? Disse: não, professora, eu entendi. Então explique para nós, o que você entendeu? Eu entendi que era para fazer um ovo de madeira, cortado ao meio, em duas partes, ovo por dentro, e colocasse alguma coisa dentro do ovo que simbolizasse a vida. Isso mesmo, Jeremias. Então aqui está. Não havia nada dentro do ovo de madeira de Jeremias, estava vazio. E Jeremias continuou dizendo para a turma o seguinte: isso aqui não é um ovo, isso aqui simboliza o túmulo de Jesus, e o túmulo de Jesus está vazio. Esse é o verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro sentido da Páscoa. Os alunos entenderam o verdadeiro sentido da Páscoa, no túmulo vazio. Jeremias colocou o seu trabalho ali na frente, o seu ovinho de madeira ali, foi sentar, bateu o sinal que a professora tinha pedido: deixem os ovos de madeira que nem só. Na segunda-feira vocês vão levar para casa. Os alunos concordaram. Na segunda-feira de manhã, os alunos chegaram na sala. É bom quando os alunos trazem chocolate para os professores, né? Eu falei isso para os meus alunos essa semana, contei essa história para eles essa semana, para ilustrar a Páscoa. E eu disse: não esqueçam de segunda-feira deixar alguma coisa para mim, né? Vamos ver se amanhã cedo vai ter. Mas nessa história, os alunos chegaram na sala, segunda-feira de manhã, alguns ainda com dor de barriga de tanto comer chocolate, lambuzados de chocolate, trouxeram chocolate para a professora, e muitas novidades sobre a Páscoa.
E alguém percebeu, já no começo da aula, que o Jeremias não estava. E a professora perguntou: alguém sabe do Jeremias? E uma aluninha que era vizinha dele disse: professora, ele foi internado no hospital na sexta-feira, na sexta-feira da Paixão, ele foi internado, e eu acho que ele passou a Páscoa no hospital, professor. E eu acho que ele deve estar no hospital ainda. E essa aluna estava falando quando a diretora bateu na porta e deu a notícia: nesta manhã, Jeremias morreu. A turma toda se comoveu, a professora também se comoveu. Jeremias morava perto da escola. A professora teve uma ideia: alunos, peguem os ovos de madeira de vocês aqui. Ela pegou o ovo de madeira de Jeremias, vazio, e a professora pediu: tirem tudo que tem dentro, joguem no lixo, joguem tudo no lixo. Vamos à casa de Jeremias. Todos os alunos foram junto com a professora à casa de Jeremias, onde o seu corpo estava sendo velado num caixão. E na medida que eles iam entrando, eles iam colocando os seus ovos de madeira embaixo do caixão branco onde Jeremias estava sendo velado. Iam colocando os seus ovos de madeira abertos embaixo do caixão, para lembrar que o túmulo está vazio. E se o túmulo de Jesus está vazio, se ele ressuscitou, se essa é a maior verdade que nós temos na palavra de Deus, então nós também vamos receber a vida, que é a vida que vem de Jesus Cristo. Ora, 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 a 14. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Jesus ressuscitou dos mortos. Essa é a grande razão da nossa fé em Jesus. Ele vive eternamente, e Ele vive eternamente para interceder por nós. E eternamente Jesus vai levar sobre si as marcas do seu sacrifício, as marcas da sua morte. Zacarias 13, verso 6. Vamos abrir a palavra de Deus para encerrar. Em Zacarias capítulo 13, verso 6. Aqui o profeta Zacarias, falando do sacrifício vicário de Jesus, disse: se alguém lhe disser, que feridas são estas nos teus braços? Algumas traduções dizem, que feridas são estas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Muitos que estarão no céu conhecerão a história da redenção, diz o Espírito de Profecia, no céu. Deus é justo demais para errar. Muitos saberão que Jesus morreu por eles no céu, e irão perguntar: que feridas são estas, Senhor? Estas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Você quer estar lá para perguntar isso para Jesus? Você aceita e crê em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição? Eu tenho um tio que mora em Lages, e de vez em quando ele me liga para dizer que nós evoluímos, e que Jesus foi um espírito evoluído, e que nós vamos reencarnar e evoluir. A crença na reencarnação anula completamente o sacrifício de Jesus e a morte de Jesus na cruz. É uma crença inspirada por demônios. Mas a pergunta é: você quer estar lá para perguntar isso? Que feridas são estas nas tuas mãos, Senhor? Você aceita e crê em Jesus? Aceita e crê na sua morte, na sua ressurreição, de todo o seu coração?
quer confessar a sua fé em Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, vamos cantar o hino 70. E após esse hino, nós vamos fazer uma oração para aqueles que querem declarar essa fé em Jesus. Hino 70, porque Ele vive. você quer declarar a sua fé em Jesus, declarar que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou por você e vive por você, coloque a sua mão sobre o seu coração para nós fazermos essa oração de consagração.
Está escrito em Atos 2:24: mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Está escrito em João 11:25 e 26: declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê você nisto? Está escrito em Romanos 10:9: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos orar. Nosso Pai, Pai eterno, Pai das luzes, em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive eternamente, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mal, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que não se envergonha de nos chamar de irmãos, em nome de Jesus Cristo nós pedimos: fortaleça a nossa fé, alimente a nossa fé com a tua palavra a cada dia. Fortaleça, Senhor, a nossa fé em Jesus, no seu sacrifício, na sua ressurreição, na sua mediação sumo sacerdotal junto de ti, ó Pai. Pelo poder que há no nome de Jesus e pela autoridade que o Senhor concedeu ao nome de Jesus, colocando o nome de Cristo acima de todo nome no céu e na terra, é que nós pedimos estas bênçãos e pedimos a salvação pela fé em Jesus, porque nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós confessamos que acreditamos na sua ressurreição, e pedimos que o Senhor viva em nós e habite em nós por meio do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, que assim seja, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor.